E aí, tudo bom? Arthur Lemos aqui, mais um vídeo para o canal do YouTube da Empreender Dinheiro. E hoje eu quero falar sobre investimentos e eu quero falar da relação entre risco e retorno. Então, se você é investidor, candidato a investidor, fica atento que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Mercado financeiro, a teoria em administração financeira tem uma máxima que diz que quanto maior o risco, maior o retorno, né? Então tem muita gente falando isso por aí, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Vamos a alguns produtos do mercado financeiro para que, se é a primeira vez que você está escutando isso, você entenda muito bem o que eu estou falando. Imagina a caderneta de poupança. Você, não sei quanto tempo você está estudando mercado financeiro, mas uma característica da caderneta de poupança é que ele é um produto que tem um retorno bem baixo, né? Existem vários produtos com retornos mais interessantes, inclusive produtos que têm o mesmo nível de disponibilidade do dinheiro, a mesma liquidez, a mesma segurança, ou até mais seguros, mas que entregam um retorno maior. Então, olhando para a caderneta de poupança, tem um retorno bem baixo, tá? Mas a caderneta de poupança é também um produto muito seguro, ou seja, com risco bem pequeno, né? Então, se você tivesse aqui um gráfico, por exemplo, você ia ter um retorno baixinho, mas um risco baixinho também, né? E do outro lado da moeda, você pode ter um produto como investimentos em ações. Ou melhor, você pode abrir o teu próprio negócio, né? Então, se você abrir o teu próprio negócio e esse negócio vai muito bem, né, se dá muito certo, você pode ter um super retorno. Você pode mudar a tua vida financeira, né? Mas o risco também é maior, até pela taxa de mortalidade das empresas no Brasil, né? Então, não é fácil você vencer todos os desafios de empreender no Brasil. Então, olha só, caderneta de poupança, retorno baixo, risco baixo também, né? Um negócio próprio, lá no extremo da curva, você tem um retorno potencial, né, bem maior e um risco maior também. Então, existe essa relação, quanto maior o risco, maior o retorno, ou vice-versa, né? Quanto maior o retorno, maior o risco. Mas o que eu quero te falar, a grande mensagem desse vídeo de hoje é que isso não é verdade necessariamente, tá? Existem duas palavras fundamentais que, quando você suprime essas palavras dessa afirmativa, você vai chegar a conclusões equivocadas. E essas palavras são o seguinte, ou seja, essa máxima na teoria de administração, e que eu vejo muitas pessoas esquecerem dessas palavrinhas e elas fazem toda a diferença, é o seguinte: quanto maior o risco percebido, maior então é o retorno esperado. É percepção e expectativa, percepção de risco e expectativa de retorno. Então isso muda totalmente esse panorama, porque a percepção de risco no mercado financeiro está totalmente associada a conhecimento. Então, por exemplo, a caderneta de poupança, eu estava falando do retorno dela há pouco tempo, né? Te falei que o retorno é bem baixo. Inclusive, por diversos períodos, né, na história da nossa economia, o retorno da caderneta de poupança foi inclusive, ou a rentabilidade, melhor colocando, foi inclusive inferior ao principal índice de inflação que a gente usa como parâmetro para olhar a performance dos investimentos, que é o IPCA no Brasil. Então, de tal maneira que o retorno real, esse sim, ou seja, o rendimento da caderneta de poupança foi inferior à própria correção dos preços, ao índice de inflação. De tal maneira que tem muita gente colocando dinheiro na caderneta de poupança, mas que, se você olhar para os últimos 5 anos da data que eu estou gravando esse vídeo aqui para o canal da Empreender Dinheiro, por diversos momentos na economia, essas pessoas perderam dinheiro, né? Tiveram uma rentabilidade inferior ao próprio índice de inflação. Ou seja, você está falando de um alto risco, né? Que é o risco de sequer corrigir o teu dinheiro acima da inflação. Mas essas pessoas ainda assim passaram por esses momentos com a percepção de baixo risco, de muita segurança, né? Ou seja, falta conhecimento aqui, né? Da mesma forma, você pode encontrar um investidor que investe diretamente comprando ações e que não tem essa sensação de risco tão elevada quanto a maior parte das pessoas endereça ao mercado de ações. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo, ele tem estratégia, ele está investindo com conhecimento. Então, quanto maior a percepção de risco, né, maior a expectativa de retorno. Mas não quer dizer que maior será o retorno, né? Volto ao exemplo do negócio próprio.
eu posso ter consciência, eu tenho uma percepção de alto risco para abrir um negócio próprio e diz, tá, mas eu vou enfrentar esse risco porque eu estou desejando, almejando, estou mirando num retorno bem maior. Tudo bem, mas mesmo assim, mesmo munido com muita informação, com muita capacidade, com excelentes acordos comerciais, você pode iniciar um negócio próprio que vai fracassar. Então você vai ter um super risco com um retorno lá embaixo. Então essa relação ela não é perfeita. Você tem investimentos que têm a mesma percepção de risco com linhas diferentes de retorno e vice-versa. E sempre que alguém te disser que quanto maior o risco, maior o retorno, por favor, lembra que na verdade você está falando da percepção de risco e a expectativa de retorno. O que traz aqui uma grande mensagem. Se você vai entrar no mercado financeiro, você não deveria parar de estudar para que cada vez mais você tenha uma percepção mais adequada do risco que você está incorrendo nos investimentos que você escolhe para montar a sua carteira de investimentos, e com isso você vai estar cada vez mais capaz de montar uma carteira de investimentos que tenha uma relação ótima entre risco e retorno. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha isso com as pessoas que você entende que vão se beneficiar desse tipo de conteúdo. Forte abraço, até a próxima.